Então, meus amigos, muito obrigado pela presença de todos. Vamos tentar aproveitar bem o estudo da noite, como de costume. Hoje é um novo tema que faz parte, até o título é esse: Educação da Faculdade Mediúnica, é o chamado tema número 7 do módulo número 3. Tá bem? Então eu vou pedir para a Luciana cantar duas músicas no sentido de prece de abertura, musicada, né? E vamos pensar nos doentes todos do mundo, nos aflitos, desesperados, aqueles que estão sendo vítimas da crueldade humana, da violência, nas guerras civis, nas guerras urbanas e nas guerras formais, que são muitas por esse mundo todo. Então, que a espiritualidade conte, enquanto a Luciana está cantando, com a nossa contribuição, mesmo simples, singela, diante de tantos horrores, né? Mas tudo que possa ser útil para a cura, para o alívio, para o resgate, para o encaminhamento das vítimas, para os lugares de acolhimento em geral do mundo maior. Então, Luciana, vamos começando. Estamos te acompanhando a partir de agora, tá bem? Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazer que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado. E é morrendo que se vive para a vida eterna. Ó Mestre, fazer que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido. Amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Senhor, tua luz traz imensa paz. Tu és a verdade e o caminho.
porto seguro das aflições, amparo ao sofredor, suave é o jugo por seu amor, ó bondoso Senhor. Suave é o jugo por seu amor, ó bondoso Senhor. Senhor, tua luz traz imensa paz. Tu és a verdade e o caminho, porto seguro das aflições, amparo ao sofredor. Suave é o jugo por seu amor, ó bondoso Senhor. Suave é o jugo por seu amor, ó bondoso Senhor. Muito bem, Luciana, tudo muito lindo. Muito obrigado por podermos dar início à nossa reunião dessa forma e, sobretudo, né, a oração em favor dos necessitados. Então, o nosso capítulo hoje, amigos, chama-se assim, Educação da Faculdade Mediúnica. Vejamos. A educação dela requisita do médium esforço perseverante e deve ser exercida no ambiente seguro das casas espíritas, que funcionam como escolas de formação espiritual e moral que trabalham à luz da doutrina espírita. Neste contexto, a formação de bons médiuns espíritas conta não apenas com os imprescindíveis esforços do candidato à tarefa, mas com a segura orientação doutrinária e exemplos de moral cristã dos orientadores e dirigentes dos centros espíritas. Aqui uma curiosidade muito óbvia. Esse texto foi escrito oportunamente numa época e válido para sempre. Mas eis que veio a pandemia. Eis que veio uma época em que nós, tecnologicamente, progredimos em conquistas como os telefones celulares, os tablets, os notebooks, né? E nós todos, aqui mesmo no grupo, estamos vivendo já há vários anos uma consequência positiva de tudo o que aconteceu num sentido e no outro. E aí nós fomos usufruindo dessa tecnologia que permite que estejamos unidos, pessoas amigas, com as mesmas intenções sobre a mediunidade, e procurando, por problemas que tivemos na pandemia, de continuarmos juntos, nos reunindo entre nós em várias atividades, e também esta nossa das segundas-feiras, de estudo da mediunidade, mas também alternando momentos, né, a partir de uma certa ocasião, de estarmos treinando a vidência, a psicografia, sobretudo. Então, a lei de progresso, eu diria, nos brindou dessa forma para fazermos frente aos impedimentos
epidemiológicos da época da pandemia e que, graças a Deus, com os recursos de imagem, né, de aplicativos, nós podemos estudar e também começarmos a certas modalidades da prática mediúnica. Naquela época em que a apostila foi escrita, era ou seria impossível, pelo menos para os encarnados, terem uma ideia do que aconteceria. Os dois aspectos, sobretudo as limitações impostas pela pandemia, e que nós, graças a Deus, depois de todo aquele sofrimento, nós nos adaptamos e estamos progredindo nesse sentido. E algo que antes seria impossível é o que temos hoje, um grupo com pessoas de vários países, de várias cidades do Brasil, não é? Trabalhando juntos e aproveitando bem estas coisas boas que aconteceram e permitiram o que temos feito até agora. Então, o que ele traz é muito importante. Então, é a maneira prioritária, mais comum, desejável, mas que bom que nós nos adaptamos de uma maneira muito boa a tudo aquilo. Então, neste contexto, a formação de bons médiuns espíritas conta não apenas com os imprescindíveis esforços do candidato à tarefa, mas com a segura orientação doutrinária e exemplos de moralidade cristã dos orientadores e dirigentes dos centros espíritas. Há também outro ponto não menos importante, a educação ou desenvolvimento da faculdade mediúnica acontece ao longo da vida. Começa antes da reencarnação, continua nela e prossegue no além-túmulo. É trabalho de incessante aperfeiçoamento. O desenvolvimento de qualquer faculdade humana não dispensa preparo e trabalho perseverantes. A educação da mediunidade, neste sentido, está relacionada a algumas condições consideradas básicas: amparo espiritual, estudo doutrinário espírita, conduta moral e autoconhecimento. Gratuidade da prática mediúnica são os itens que serão desdobrados agora. Primeiro item, amparo espiritual. Quando da eclosão da mediunidade, é comum o médium ser assaltado por um clima psicológico de emoções contraditórias, variável em intensidade de acordo com a personalidade do médium, sua sensibilidade e conquistas morais e intelectuais. Às vezes, tais dificuldades podem ser somatizadas, produzindo desconfortos físicos plenamente superáveis, à medida que o médium adquire maiores esclarecimentos e controle de si mesmo. Sugere-se, então, que nessa fase, em especial, o médium receba assistência espiritual da casa espírita, caracterizada pelo diálogo fraterno, passe e água fluidificada, magnetizada, participação em alguma atividade de assistência e promoção social, frequência a palestras evangélico-doutrinárias, culto do evangelho no lar e hábito de oração.
Alcançado o reajuste espiritual, o médium é encaminhado ao estudo regular do Espiritismo, inscrevendo-se em cursos básicos ou específicos da mediunidade, conforme o nível de conhecimento espírita que ele possua. A propósito, ressalta André Luiz, mediunidade não basta só por si. É imprescindível saber que tipo de onda mental assimilamos para conhecer da qualidade de nosso trabalho e ajuizar de nossa direção. Para que ocorra desenvolvimento harmônico da faculdade mediúnica, o médium conta com o auxílio de benfeitores espirituais e orientadores encarnados. Os primeiros são indicados pelo espírito protetor do médium, também chamado de anjo de guarda ou bom gênio. É o que tem por missão seguir o homem na vida e ajudá-lo a progredir. É sempre de natureza superior com relação ao protegido. A ação de protetores espirituais junto ao protegido é sempre discreta, regulada, para não tolher-lhe o livre-arbítrio. Em situações específicas, o espírito protetor permite o auxílio de outros espíritos, mais diretamente vinculados ao médium pelos laços de simpatia, a fim de lhe facilitar o processo de educação da faculdade mediúnica, uma vez que tais espíritos demonstram para com o médium semelhança de gostos e de sentimentos, mas a duração de suas relações se acha quase sempre subordinada às circunstâncias, no sentido de que, por um tempo e em tais circunstâncias, é um ou mais de um. Em outra época, outra realidade, podem ser outros. No âmbito do centro espírita, cabe aos coordenadores e monitores dos cursos regulares de estudo a prática de mediunidade e aos dirigentes de grupos mediúnicos a tarefa de orientar e auxiliar os médiuns. Contudo, a equipe de encarnados que colabora com a formação e educação do médium dentro e fora do grupo mediúnico deve cuidar-se para manter-se atenta aos propósitos e à natureza dessa tarefa espírita a fim de obter bons frutos. Ficou claro isso, não é? Número 2. O estudo doutrinário espírita. O estudo espírita se revela como uma necessidade que não deve ser adiada ou dificultada, pois proporciona ao médium o devido conhecimento doutrinário, orientando-o a respeito da natureza dos espíritos, que podem utilizar sua faculdade mediúnica e como manter com eles relações fraternas e respeitosas. O médium tem a obrigação de estudar muito, observar intensamente e trabalhar em todos os instantes pela sua própria dominação. Quando ele diz isso, não é só durante qualquer reunião mediúnica, é na vida. Porque o médium não deixa de ser médium no dia a dia.
Não é intenção o exercício mediúnico fora daqueles prazos, ocasiões, reuniões previstas e programadas. Mas ele não é outra pessoa na vida diária, ele continua sensível. As antenas estão lá também participando de outras realidades da vida de cada um, candidato a médium ou já médium devidamente formado. Assim, é importante que o médium só seja encaminhado ao grupo mediúnico, propriamente dito, depois de aprender, em estudo regular, como realizar intercâmbio com os espíritos. Esta condição é adquirida nos cursos continuados de mediunidade, que devem necessariamente aliar teoria e prática da mediunidade. Às vezes, surgem médiuns principiantes que apresentam harmonia e controle espirituais. Podem, portanto, serem encaminhados logo ao grupo mediúnico. Entretanto, mesmo nessas condições, ele não está dispensado da frequência concomitante às reuniões de estudos oferecidas pela casa espírita. Escolho, com que se defronta a maioria dos médiuns principiantes é o de terem de lidar com espíritos inferiores. E feliz do medianeiro quando se trata apenas de levianos. Devem estar muito atentos para que tais espíritos não assumam predomínio, porque caso isso aconteça, nem sempre lhe será fácil desembaraçar-se deles. Esse ponto é de tal modo importante, sobretudo no começo, que não sendo tomadas as precauções necessárias, podem se perder os frutos das mais belas faculdades. E aqui vale a pena lembrar que todo médium em potencial, todo candidato a uma tarefa que traga benefícios reais para as pessoas, para os espíritos, para a humanidade, naturalmente isso desperta um antagonismo quanto aos espíritos inferiores. O médium ou o candidato a médium pode funcionar como uma luzinha na escuridão. E a escuridão e os que lá vivem vão tentar soprar e apagar essa luzinha. Por isso, a necessidade que ele ressaltou do estudo, das boas escolhas durante a vida, dos cuidados com os pensamentos no dia a dia, para não estarmos invigilantes, descuidados, desatentos a tudo que a espiritualidade amiga orienta, sugere, para que nos mantenhamos, vamos dizer, em boas condições, não só num período, mas o tempo todo, do desempenho das tarefas mediúnicas, que podem durar a vida inteira, a partir delas terem sido iniciadas. Aliás, é o que se deseja. Número 3, conduta moral e autoconhecimento. O esclarecimento doutrinário
associado ao esforço de melhoria moral, permite ao médium elaborar diretrizes de autoconhecimento, necessárias à conscientização dos limites das próprias capacidades e conquistas, transformando-o, assim, em valioso instrumento de intercâmbio entre os dois planos da vida, como assevera Emmanuel, dizendo: não há desenvolvimento mediúnico para realizações sólidas sem o aprimoramento da individualidade mediúnica. Individualidade do médium, da pessoa, do ser humano, da alma. Todas as imperfeições morais são outras tantas portas abertas ao acesso dos espíritos maus. Porém, há que eles exploram com mais habilidade o orgulho, porque é a que a criatura menos confessa a si mesma. O orgulho tem perdido muitos médiuns dotados das mais belas faculdades, e que, se não fora essa imperfeição, teriam podido tornar-se instrumentos notáveis e muito úteis. Ao passo que, presas de espíritos mentirosos, suas faculdades, depois de se haverem pervertido, aniquilaram-se, de sorte que diversos deles se viram humilhados pelas mais amargas decepções. Muito bem. O médium vigilante, mesmo no início da tarefa, procura conhecer as más inclinações que ainda possui. Esforça-se no desenvolvimento de virtudes e identifica nas provações oportunidade de reajuste espiritual, sem perder de vista as artimanhas e os assaltos dos espíritos evolutivamente retardatários. Cada instrumento medianímico, tanto quanto cada pessoa terrestre, carrega consigo determinadas provas e problemas determinados. A mediunidade é ensejo de serviço e aprimoramento, resgate e solução. Convencidos de que a existência terrestre é uma prova passageira, tratam de aproveitar os seus breves instantes para avançar na senda do progresso, única que os pode elevar na hierarquia do mundo dos espíritos, reforçando-se por fazer o bem, esforçando-se por fazer o bem e reprimir seus maus pendores. Por isso que ele comenta do orgulho, porque o orgulho cega e não permite que qualquer um possa se dar conta do quanto ainda é preciso trabalhar a reforma íntima. Seja no âmbito do trabalho na casa espírita, seja na vida em família, seja na vida em sociedade, no trabalho, na rua, em qualquer lugar. Esforçando-se por fazer o bem e reprimir seus maus pendores. Suas relações são sempre seguras, porque a convicção que nutrem os afasta de todo pensamento do mal. A caridade é, em tudo,
a sua regra de conduta. São os verdadeiros espíritas, ou, melhor, os espíritas cristãos. Muito bem. Vamos então para o item 4. Gratuidade da prática mediúnica. A prática mediúnica não deve ser profissionalizada. A mediunidade é uma coisa santa, que deve ser praticada santamente, religiosamente. Aquele, pois, que não tem do que viver, procure os recursos em qualquer parte, menos na mediunidade. Esta é uma questão que continua atualíssima no movimento espírita que temos no Brasil e no mundo. A mediunidade séria não pode ser e jamais será uma profissão. Não só porque se desacreditaria moralmente, sendo logo identificada com os ledores da boa sorte, como também porque um obstáculo material a isso se opõe. É que se trata de uma faculdade essencialmente móvel, fugidia e variável, cuja perenidade ninguém pode contar. Seria, pois, para o explorador, uma fonte absolutamente incerta de receitas, que pode lhe faltar no momento em que mais precise dela. A mediunidade, porém, não é uma arte, nem um talento, razão pela qual não pode tornar-se um produto ou uma profissão. Ela não existe sem o concurso de espíritos, dos espíritos. Faltando estes, já não há mediunidade. A aptidão pode subsistir, mas o seu exercício se anula. Portanto, explorar a mediunidade é dispor de uma coisa da qual não se é realmente dono. A prática mediúnica usual na casa espírita é considerada como um instrumento de aperfeiçoamento espiritual, disponibilizada por Deus, que neste aspecto pode configurar uma provação, expiação ou missão, de acordo com as necessidades evolutivas do espírito reencarnado, agora médium. A mediunidade provacional, também denominada mediunidade tarefa, tem como objetivo reparar equívocos cometidos em existências pretéritas. Reveste-se de provas ou tribulações escolhidas pelo espírito antes da sua reencarnação, assim explicadas pelos orientadores da codificação. Escolhestes apenas o gênero de provações. Os detalhes são consequência da posição em que vos achais e muitas vezes das vossas próprias ações. A expiação, por outro lado, refere-se à necessidade de cumprir ou expiar uma pena decorrente de grave violação à lei de Deus. Na mediunidade de expiação, os médiuns são atormentados por espíritos perturbados,
e perturbadores. A expiação nesta situação, alega Emmanuel, alinha os quadros de enfermidade e infortúnio, que começam do berço e a evolução desdobra realizações e esperanças que se entremostram na meninice. Todavia, alerta Kardec, sabemos que a duração da expiação está subordinada ao melhoramento do culpado. A mediunidade de missão ou missionária é conquista do médium, que durante a reencarnação se compromete em promover e fazer o bem. Renasce com o compromisso de instruir os homens, em ajudá-los a progredir, em melhorar suas instituições por meios diretos e materiais. O espírito se depura pela encarnação, concorrendo, ao mesmo tempo, para a execução dos desígnios da providência. Muito bem. Vão pensando nas perguntas, que eu vou ligar o ar-condicionado, que está muito quente aqui. Só um instantinho. Muito bem. Cá estamos. Tudo bem, gente? O que acharam do capítulo de hoje? Alguma questão que vocês gostariam de ressaltar? Eu já agora fazia uma questão, Sérgio, se for possível. Então, portanto, nós sabemos que os centros espíritas, portanto, eles próprios têm uma cúpula magnética própria, específica, e daí a referência a ser feito, digamos, o trabalho, o estudo, ser feito no centro espírita, não é? Eu perguntava, nós aqui, quando estamos em estudo, também se sente como é natural a presença dos espíritos, dos bons espíritos, mas como é que eles atuarão em nossa casa, digamos assim? Sabendo que nós não temos uma cúpula magnética protetora de um centro, mas como é que se vai operacionalizando, digamos, ao longo do tempo? É uma curiosidade que eu tenho, mas faz-me aqui, digamos, o sentido, porque estamos em casa e estamos na mesma aqui a aprender, não é? Muito bem, Paulo. Ótima questão. Em geral, não é? Toda casa espírita tem uma proteção, uma estrutura no mundo espiritual compatível com o conjunto das tarefas exercidas, porque elas variam de um centro para outro, não é? Existem grupos pequenos, centros maiores, outros muito grandes. Então, tudo é proporcional
vamos dizer, a dinâmica e a complexidade das tarefas na mesma casa. Então, como tudo acontece no mesmo lugar, eles podem construir e manter estruturas de proteção para todo mundo. Dirigentes, médiums, trabalhadores em geral. No nosso caso, né, em que nós estamos, cada um na sua casa, de um modo geral, né, como um mecanismo de adaptação, como somos com os mesmos objetivos, os mesmos que nós teríamos na casa espírita, frequentando-as regularmente, com o tempo, Paulo, eles vão somando recursos e vão fazendo minis contextos de proteção, iguais para todo mundo, que de boa vontade, com boas intenções, estuda e exercita desenvolvimento da sensibilidade mediúnica. Ou seja, eles têm um trabalho a mais, porque nós estamos, por exemplo, cada um na sua casa, distribuídos até em países diferentes, mas nada impede, sobretudo quando as pessoas têm estudo, consciência, boa vontade, desejo, de estarem bem preparados para a tarefa mediúnica, eles trazem os recursos para a casa de cada médium, candidato a médium, como eles trazem, Paulo, ajuda espiritual e proteção, mesmo para quem não é espírita, mesmo para quem não tem essa intenção, eles trazem proteção de acordo com as condições de cada um e de cada família, para que cada lar tenha o melhor que é possível para uma vida próspera, independente da mediunidade. No caso de médiuns, candidatos a médiuns espíritas, as pessoas leem o Evangelho, fazem o culto no lar, se preocupam com o exercício da caridade, deixando a indiferença de lado. Tudo isso atrai os bons espíritos, sobretudo a oração. Não só no dia do encontro, mas as orações em geral, que cada um lembra de fazer no dia a dia. Então, é uma adaptação, Paulo. Não é como nós vimos hoje. As nossas reuniões e outros que se reúnem do mesmo modo, isso foi despertando providências compatíveis com as nossas iniciativas. Porque o objetivo qual é? Que ninguém fique sem a devida assistência. Então, Paulo, é um tempo novo, é uma condição diferente, mas conhecendo a capacidade dos bons espíritos de auxiliarem em projetos dessa natureza, eles vão fazendo tudo de melhor. Lembrando até, Paulo, que às vezes a pessoa mora sozinha, às vezes a pessoa mora com familiares, e aí eles têm que ter trabalho para poder que o ambiente de casa esteja em boas, se não ótimas, mas em boas condições. Tanto é, Paulo, que apesar de que no nosso grupo de segunda, aqui nós já temos um pouquinho de prática segura há algum tempo, né? Nós temos, às vezes, reuniões mediúnicas em que estou eu e uma médium em alguns dias da semana. Então, é uma equipe, às vezes, com 2 integrantes.
buscando, de uma forma adaptada, aproveitarmos o que cada um pode dar de si de melhor para ajudar. E como a proposta é cuidar, tratar, ajudar os sofredores, é a mesma proposta dos que nos dão segurança, cobertura, assistência, proteção, mesmo estando cada um na sua casa. Deu para acompanhar? Sim, deu, claro. Eu já imaginava, não é? Que a questão depois é, ou seja, nós terminamos as reuniões e os estudos, provavelmente, digamos, esse preparo vai ficando na mesma por cá, não é? Ou vai surgindo, por exemplo, eu falo por mim, eu se estiver a trabalhar, eu durante o dia, à segunda e à quinta-feira, começo a sentir a aproximação da energia durante o tempo e intensifica-se aqui, não é? Como é natural, intensifica-se nesta hora. Lá está, e era para perceber nos entretantos, não é? Durante o dia a gente não está por casa, como é que eles, a engenharia deles, não é? Como é que eles acabam proteger, não é? A casa, o sítio onde estamos, porque neste momento eu sinto realmente a proteção, não é? A questão é nos entretantos, não é? A diferença entre a casa espírita, que é sempre local, não é? Para os entretantos, entre um estudo e outro, acredito que se calhar vão, vão acumulando também, não é? De um certo modo, aqueles que exercitam a mediunidade, não sendo na casa espírita, eles são mais solicitados, exigidos para que se mantenham bem. Dá um pouco mais de trabalho, mas nada que a oração, a boa vontade, o estudo doutrinário, a leitura das páginas evangélicas, espíritas, as reflexões, esse conjunto não possa trazer para que tudo seja seguro e atraindo também os bons espíritos que estarão na tarefa de proteção. Não existem os espíritos dos guardiões, existem anjos de guarda para a vida comum de qualquer filho de Deus, mas existem protetores quando cada um se envolve com certos compromissos, tarefas, sejam mediúnicas, sejam espíritas ou não. Depende muito também, não é, da intenção de cada um. E a proteção é proporcional. Mas isso não invalida, não exime que cada um faça a sua parte. Claro. Não é verdade? Posso? Muito obrigado. Imagina, Paulo. Pode, dona Adelina. Sim, portanto, o Paulo estava a colocar, conforme estava a colocar a pergunta, veio-me uma imagem muito interessante de como, ele diz, não é? Portanto, como é que nós individualmente, estamos organizados como um centro, digamos assim, estando num espaço virtual. E a imagem que me surgiu foi que cada um dos participantes é envolto numa espécie de um cubículo, em vez de ser uma cúpula única, é individual. É como se fosse um cubículo energético, portanto, uma cápsula, digamos assim, e essas cápsulas são interligadas. Há um corredor energético a ligarmos uns aos outros para estabelecer, quando estamos reunidos, como se fosse uma unidade, não é? Feito com vários núcleos, com várias cápsulas, portanto, energéticas protetoras. Foi o que me surgiu, essa imagem interessante. Em vez de ser só um espaço físico, mas
há sim, como se fossem bolhas, digamos assim, ligadas, portanto, por um cordão umbilical entre si, fazendo uma rede de bolhas de proteção energética. Foi a imagem que me surgiu. Tudo bem, dona Helena, é exatamente isso. Ah. Em vez de ser uma bolha grande na casa espírita, envolvendo todo mundo, em casos assim, é um conjunto de bolhas, mas com uma supervisão daqueles que estão cuidando para que tudo corra bem. Então é isso mesmo. E formam, desse modo, uma estrutura protegida. Mas isto não invalida que todos devam cuidar da sua bolha. Todos devam fazer a sua parte, porque, vamos dizer, a condição de cada um reflete nas demais. Então, não é porque tem, vamos dizer, uma supervisão que é natural e necessária que cada um não vá cuidar daquilo que lhe compete. E o que ele faz, ou ela, de melhor na sua estruturinha pessoal, reflete nas demais. Né? É uma ressonância psíquica mútua. Doutor Sérgio, Desculpem o termo. Oi, Mônica. Diga. rapidamente, porque já estamos estourando o nosso horário. Não. Nosso horário é até 8h30. O senhor estava conversando com o Paulo, explicando, o senhor já havia até explicado isso para mim, com relação a quando eu fiz a pergunta a respeito de eu sentir tanto a energia, sentir tanto a presença dos nossos amigos espirituais, mas eu não consigo escrever, eu não tenho. Então, o senhor fez um comentário sobre a importância do estudo, de se manter, comentou até sobre o Evangelho do Lar. Mas a pergunta que eu quero fazer é com relação ao fato de se morar sozinho. Existe alguma diferença, alguma coisa assim, que o senhor fez esse comentário durante a explicação com Paulo, falou alguma coisa de ter um pouco mais de cuidado quando se mora sozinho? Eu entendi mal, alguma coisa? Ou Não, tem alguma referência? depende de quem mora sozinho. Tudo No caso depende eu. de quem é quem. Às É, vezes, a pessoa morando sozinha pode ser que facilite a estabilidade, as condições favoráveis do ambiente, porque é mais fácil de se obter essa estabilidade vibratória do que quando é uma família maiorzinha, porque aí todos trazem, cada um, as suas questões pessoais. E aí é menos simples administrar isso. Mas se é uma família em que todo mundo convive bem, o culto do evangelho pode ser para todos, e sendo para todos, é para cada um, é para o lar. Então a sugestão fica ainda mais nítida nesse sentido. Então, de certo modo, tendo em vista as características da humanidade, quanto menos pessoas, mais fácil administrar. Não é? Em vários sentidos. Mas, às vezes, o familiar tem uma condição tão boa que ajuda todos os outros e ajuda quem esteja se propondo a funcionar como médium. Porque o filho, o avô, a irmã, pode ser alguém com mais preparo. E mesmo não participando da tarefa espírita, pela sua natureza, pela sua condição,
naturalmente está mantendo uma frequência vibratória em casa melhor, mais elevada. Tudo depende de quem é quem, de quem está conosco. Não é? Entendi. Eu sinto o ambiente da minha casa bem leve, bem suave, bem gostoso, harmonioso. Embora meus filhos morem próximos de mim, mas quando vem aqui e tal, eu também sinto uma alegria, existe uma harmonia. Então, mas eu gosto desse meu espaço, me sinto bem no meu espaço, eu faço tudo para manter tudo mais ou menos organizado, limpo, enfim, e quando faço as minhas orações, para poder exatamente essa energia ser uma coisa assim mais fácil de se captar. Eu sinto boas energias. Eu gosto, me sinto feliz. Muito bem. Existe uma diferença entre solidão e Não e solitude. solitude. É, é. É Aqui isso é a aí, solitude. Aham, tá bom. tá bom? E aí, gente? Ficou tudo bonitinho? Claro, ficou, não é? Porque o texto é muito objetivo, é um texto excelente também no capítulo de hoje. Então, qualquer dúvida que possa surgir, na próxima reunião também vamos poder abordar qualquer coisa. Então, só para retocar, viu, Mônica? As nossas reuniões são das 7 às 8h30, não é? Então, não estava em cima da hora, não. Apenas eu comentei que eu vou sair um pouquinho antes por causa de um compromisso logo a seguir daquele estudo programado pelo Instituto de Cultura Espírita do Brasil, que, aliás, é aqui no Rio, mas é online. Quem quiser, aliás, pode participar, ele vai ser gravado, como o de 2 semanas atrás também foi gravado, e eu posso repassar para vocês. Muito bem, então eu vou lembrando para a Luciana cantar Eu Penso mais 2 músicas, e nós fazemos uma precezinha de encerramento depois. Tá bem assim? Luciana, por favor. Há momentos na vida, ninguém se encontra, ideias se chocam, homens discutem e palavras agridem. Guerras explodem, caridade esquecida, gente sem rumo, gente perdida, esquecidas do amor. Ame mais que o amor é uma corrente. Você é o elo que unirá toda essa gente. Ame mais que o amor é uma corrente. Você é o elo que unirá toda essa gente. Há momentos na vida, ninguém se encontra. Ideias se chocam, homens discutem e palavras agridem. Guerras explodem, caridade esquecida, gente sem rumo, gente perdida, esquecidas do amor. Ame mais que o amor é uma corrente. Você é o elo que unirá toda essa gente. Ame mais que o amor é na corrente. Você é o elo que unirá toda essa gente.
Somos companheiros, amigos, irmãos, que vivem alegres pensando no bem. A nossa alegria é de bons cristãos, não ofende a Jesus, nem fere a ninguém. A nossa alegria é o bem do Evangelho, vibra e contagia, da criança ao velho. Mesmo entre perigos, daremos as mãos como bons amigos, como bons cristãos. Sempre ombro a ombro, sempre lado a lado, vamos trabalhar com muita alegria pelo Espiritismo mais cristianizado, pela implantação da paz e harmonia. A nossa alegria é o bem do Evangelho, vibra e contagia, da criança ao velho. Mesmo entre perigos, daremos as mãos como bons amigos, como bons cristãos. Alegria cristã. Muito bem, Luciana, muito obrigado. Músicas tão bonitas também, que o canto, a voz, a melodia continuem nos brindando com a melhor inspiração para que, na gratidão do encerramento de uma reunião proveitosa como a de hoje, nós possamos continuar vibrando, agora e sempre, no sentido de um mundo melhor e mais feliz, doando também o nosso melhor, fluidicamente falando, para que os benfeitores estejam pelo mundo todo ajudando a diminuir o sofrimento que é tão prevalente na Terra, no mundo em que vivemos. Que possamos estar agradecidos, que possamos nos encontrar em qualquer ocasião de prece pela humanidade, ou fluido infantil, ou no mais tardar, num estudo ou outro qualquer, e claro, na próxima segunda-feira. Uma boa noite, sonhemos com os anjos, descansemos e que a semana seja extraordinária no sentido de proveito, no sentido de realizações, daquelas que importam de verdade. Muito obrigado, cuidem-se bem, qualquer coisa escreva e vamos juntos. Obrigado, gente.